Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma série de lives. Essas lives agora terão como objetivo te ajudar a melhorar a qualidade do seu sono e te orientar quanto a como você pode orientar os seus pacientes a melhorarem a sua qualidade de vida, né? Mais rápido, porque a gente sabe que não adianta a gente fazer suplementação se a gente não tiver os pilares da longevidade saudável associados a essa suplementação, tá? Boa noite a todos. Eu quero que vocês, peço que vocês live para todas as pessoas que podem se beneficiar com esse conteúdo, tá? A gente vai falar sobre o sono, sobre a importância do sono, sobre os hormônios que são liberados durante o sono, tá? E ao longo, né, das semanas, dos dias, né, a gente vai fazer lives sempre nas segundas e quintas, às 8 horas da noite, Natália e eu, nesse mesmo esquema aqui. E essas duas primeiras lives serão nas segundas-feiras, hoje e na próxima segunda-feira, porque na quinta-feira a gente vai pular, porque é aniversário da nossa querida Natália. Então a gente vai ter essa folguinha aí de live na quinta-feira para a gente poder comemorar, bem comemorado o aniversário dela, tá bom? Então, oi, Nath, boa noite para você. Nath está entrando aqui pelo Integra Round. Integra Round é um perfil que a gente criou, nós duas criamos, para que profissionais de saúde possam compartilhar informações, podem convidar-nos para fazer lives, para que vocês possam nos contar sobre a experiência de vocês, o sucesso terapêutico na visão da medicina integrativa. Então, se você quer falar de suplementação, de homeopatia, de ozonioterapia, de terapia neural ou qualquer outra forma de medicina integrativa, você pode vir aqui nesse canal divulgar o seu trabalho, tá? Nessa live a gente vai falar sobre o sono. Nós separamos alguns artigos científicos aqui para mostrar para vocês. Nath, boa noite. Você quer começar falando? Você quer falar alguma coisa? Boa noite, gente, tudo bem? Nós trouxemos esse tema justamente porque está sendo muito comum, né? A insônia e o mau uso, né, do sono, dos aparelhos eletrônicos e está repercutindo. Oi, Betão, olha quem está atrás da gente. E está repercutindo muito na nossa saúde. E o sono tem uma influência na nossa vida. Então, nós temos aqui, né, a gente vai falar um pouco sobre o malefício da insônia, como é importante a gente ter o sono regular e como a gente vai poder ajudar vocês com a suplementação. Então, se você quer começar a perguntar? Eu quero só falar uma coisa aqui para vocês. Essas lives, elas fazem parte do método IN, que nós criamos, que tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes 10 vezes mais rápido, sem efeitos colaterais, tá? O método IN, ele não é baseado somente na suplementação. Ele é baseado nos pilares da saúde integral, tá? O sono é um dos principais pilares. Quando a gente trabalha com medicina integrativa, a primeira coisa que a gente visa no paciente é regular o sono. E hoje vocês vão entender um pouco por que disso, tá? O sono ele é essencial para que a gente tenha a regeneração do nosso DNA, né? O reparo do nosso DNA, o reparo das nossas células, a consolidação de memórias, ou seja, se você estuda algo, se você está estudando algo, por exemplo, as crianças em época de aprendizado, se você não tem uma noite de sono boa, essa criança ela não consegue ter um aprendizado adequado. Então, assim, às vezes a gente tem problemas de déficit de atenção em crianças e que se você melhora a qualidade do sono, se você coloca essa criança para dormir mais cedo, você consegue melhorar esse déficit de atenção de forma natural. O nosso objetivo é que as pessoas consigam melhorar a sua qualidade de vida e que os médicos tenham conhecimento, né? Os médicos e os profissionais de saúde tenham conhecimento suficiente para poder orientar mudanças no estilo de vida que possam trazer a esse paciente benefícios a ponto dele ter uma longevidade saudável, tá? E aí a suplementação, ela entra como adjuvante. No caso, a gente vai falar sobre suplementação também, alguns suplementos que ajudam a melhorar a qualidade do sono, tá? Ajudam a regular a produção de melatonina e de outras substâncias, como a leptina também, nós vamos falar sobre a leptina. Nath, você quer que eu pergunte Não, eu vou alguma perguntar. coisa? É porque Aquelas nós perguntas. porque Sim, pode perguntar. essa live nós estamos fazendo, por quê? Porque as pessoas perguntaram muito para a gente sobre esse método IN, sobre esse curso que nós lançamos, e na realidade, é o que a Ingrid falou, é muito mais do que uma suplementação.
Esse método ele vai ser assim um diferencial na sua carreira profissional. Então, nós vamos ensinar vocês a fazerem uma abordagem integrativa. Porque não adianta só você suplementar, que senão vai ser igual a alopatia, a medicina alopática. A gente vai dar remédio para remediar. Não. A gente tem que ir na causa. Então, nós vamos aqui ensinar vocês a entenderem um pouquinho desse método IN, que é Ingrid e Natália, que foi feito, desenvolvido especialmente para você aprender a integrar o seu paciente. Então, assim, a gente veio perguntar aqui para vocês, você dorme bem? Porque tem muita gente que acha que dorme bem e, na verdade, não dorme. E aí você tem que... Vamos lá. Pelo menos, quantas horas por dia vocês dormem? Umas 7 horas, mais ou menos? Escreve aqui embaixo quantas horas por noite vocês dormem e que horas vocês dormem, porque o tempo de sono e a quantidade de horas de sono vão te dizer se você dorme bem ou não. Pode continuar. Enquanto antes das 10, se você conseguir dormir, a qualidade, o número de horas, ele meio que duplica em relação a se você for dormir depois de meia-noite. Então, a importância de você dormir cedo. O ideal, gente, é a gente dormir com o pôr do sol e acordar ao nascer do sol. Antigamente, na roça, era assim, né? O sol sumia, era hora de dormir, não tinha luz, e quando ele nascia, todo mundo estava acordando. E aí, você consegue acordar de manhã como? Sem despertador? Ou você precisa do despertador para você levantar? Ah lá, a Kelly tá falando que dorme 1, 2 horas da manhã. Isso é horrível, Kelly, porque você não vai ter a produção da melatonina. Vamos lá. Vocês acordam como? Com despertador ou sem despertador? Fala aí pra gente. Vocês acordam dispostos? Ou é aquele que você tem que pegar no tranco, tem que tomar um monte de café, litros de café para funcionar? Sim. Fala aí pra gente. Vamos comentar aí, pessoal. Quantas horas vocês dormem por noite? Quantas horas vocês dormem por noite? Ó, a Kelly acorda sem despertador, mas ela acorda 10 horas da manhã, né? Ela é uma pessoa noturna, né? Não é uma pessoa diurna. Acorda disposta, isso é importante. Alguém então, quer emagrecer e não consegue? Não está conseguindo emagrecer? Ou então emagrece e volta a ganhar peso? Ah lá, a Lígia gosta de dormir às 9. A Lígia é uma paciente perfeita. É. E aí, vamos lá, Viviane, vamos lá responder. Vocês querem emagrecer e não conseguem? Ou vocês emagrecem e depois engordam? Se alguma dessas respostas aí, vocês tiverem alguma resposta não aí, ó, fala aí pra gente. Isso é sinal, então, gente, ela não consegue emagrecer. Se você teve alguma resposta não, isso quer dizer que você não está dormindo bem. Gente. Vamos explicar eles aí, Ingrid? Oi? Vamos explicar aí para eles? Olha só. Quanto menos a gente dorme, mais a gente tende a ter vontade de comer. Oi, Kátia, tudo bem? Então, o que acontece? Por que isso acontece? Você já percebeu isso? Por exemplo, eu hoje não dormi, essa noite eu não dormi porque meu filho teve febre, 1 hora da manhã ele começou a suar, porque nós duas, a gente não medica com alopatia febre, então ele teve 24 horas de febre, e aí eu fiquei observando com homeopatia, chazinho de folha de pitangueira, e outras coisas mais. E aí, 1 hora da manhã, ele começou a suar, a ponto de eu ter que trocar a roupa dele. Então, isso atrapalha, né? Você despertar à noite não é normal, tá, gente? As pessoas que acordam de noite para fazer xixi, isso não é normal. Apesar de ser comum, não é normal e é prejudicial. Então, eu tive o meu sono prejudicado. Quando a gente tem o nosso sono prejudicado, a gente tende a querer comer mais durante o dia carboidrato. Porque a gente fica cansado, e o carboidrato dá a falsa sensação de energia para a gente, porque é uma coisa que libera energia rapidamente para o cérebro, tá? Não vai substituir uma noite de sono. Uma noite de sono mal dormida, ela é muito devastadora para a saúde, tá? Você demora a se recuperar. As pessoas não percebem, vivem cansadas, se arrastando e não percebem que estão dessa forma, acham que é normal viver cansado. E não é. Tá? E a gente vem aqui falar para vocês exatamente sobre isso. Existe Você vai falando, vou complementando você com um artigo. Tem um artigo, gente, fresquinho,
de fevereiro de 2023, que acabou de sair no Nature Reviews Endocrinology, falando sobre os fatores de risco de obesidade e síndrome metabólica, ingerindo muito alimentos energéticos, como a Ingrid falou aí, ó. Porque aqui eles mostram que quando você tem um sono insuficiente, ou seja, dormir menos do que o recomendado, ou desalinhamento circadiano, o que é esse desalinhamento circadiano? É vigília, ficar acordado, não dormir no horário adequado, ou se alimentar próximo na hora de dormir. Isso é muito comum, eu pego isso muito no consultório, gente. As pessoas elas acabam de jantar e vão dormir. Vocês têm que, pelo menos, esperar umas 2 horas depois que comem para deitar. Porque na hora de comer, o corpo está o quê? Trabalhando a digestão. E a hora de dormir é a hora para ele trabalhar a parte de liberação hormonal. É a parte da vigília. Então, quando você tem isso alterado, você altera o quê? A produção desses hormônios, grelina, leptina, o peptídeo YY. Então, você vai ajudar o quê? Ao desenvolvimento de doenças como diabetes tipo 2, doenças metabólicas, tá? Porque aí você vai ter mais fome, vai querer alimentos mais calóricos, e aí você vai ter também uma alteração na secreção de insulina, porque você vai ter privação de sono. Então, tem 2 estudos. Tem esse que a Ingrid mostrou e o da revista Nutrients 2022, também que fala sobre isso. São artigos muito recentes e as pessoas já estão vendo a importância do sono com o emagrecimento, com resistência insulínica, com diabetes tipo 2, com a síndrome metabólica. Então, olha a importância do sono. Pode ir lá, Ingrid, continua lá, que aí eu vou complementar. Eu mostrei ali os artigos, né, para vocês verem. Vocês podem procurar isso no Google, né, que vocês encontram. Se vocês botarem os nomes dos artigos, a live vai estar gravada, então você pode ir lá e copiar. A gente tem como apertar na tradução e traduzir para português. Então, você não vai ter nem dificuldade de compreender, já que você tem como trazer para o português. Então, o que acontece? A gente dorme menos, a gente tende a comer mais e o nosso corpo, ele não é capaz de processar essas calorias, né, aumentadas que a gente tem. E aí o que acontece? Que a gente ingere e aí a gente aumenta as concentrações de açúcar no sangue, né? E então, dormir menos do que 8 horas por noite aumenta a probabilidade da gente ganhar peso, tá? De ter sobrepeso. E isso aumenta a probabilidade da gente ter diabetes tipo 2, como a Natália mostrou aí nos artigos, tá? Então, outro dado importante é que dormir menos do que 8 horas também aumenta o risco cardiovascular, o risco de doença das artérias coronárias, ou seja, elas podem ficar mais quebradiças, elas podem ficar mais bloqueadas e isso piora o risco cardiovascular. Então, o sono, como vocês podem ver, é um pilar, né, da longevidade saudável. A gente tem sempre, como a Kelly falou, a Kelly tem um bebê, né, e ela tem uma justificativa para isso, para dormir mais tarde. Ela falou que o bebê dela não dorme antes das 10. Então, assim, a gente precisa desde agora regular o sono desse bebê, né, e o seu próprio sono. Tem pessoas que são mais noturnas e que vão tender a dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais tarde, mas nunca após as 9 horas. Por mais noturno que a pessoa seja, é normal você acordar até as 9 horas, tá? Não é tão... É no máximo 3 horas de diferença da hora que o sol nasce, entendeu? Então, o sol nasce às 6 da manhã, agora, né, no inverno tem nascido às 6, então, até as 9 horas é normal as pessoas noturnas dormirem. Se você passa desse horário, você já não está correto o seu ciclo circadiano, já está alterado o seu ciclo circadiano, tá? E as pessoas diurnas, elas vão tender a dormir mais perto do pôr do sol e acordar mais perto do nascer do sol. Geralmente, essa tendência é adoecimento, porque como a Natália falou no início, quanto mais horas você dorme antes de meia-noite, melhor para o seu organismo é. É como se essa hora é como se ela tivesse um saldo muito maior do que a hora que você dorme após meia-noite. Como se o saldo dessa hora de depois de meia-noite fosse metade do saldo da hora antes de meia-noite, tá? Os estudos mostram isso. Por quê? Porque durante o sono, o pico de melatonina da gente, ele acontece em torno de 10 horas da noite, tá? E aí essa melatonina, ela vai atuar
e outras coisas vão acontecer no nosso organismo, como liberação de GH, que é o hormônio do crescimento, liberação de leptina, que é uma substância que... Ah, meu Deus, tocou o telefone. Que é uma substância que inibe a fome. Ela é uma substância que manda informação para o seu cérebro de que você não está com fome. Então, é muito importante. Então, se você não dorme bem à noite, você não tem a liberação de leptina e por isso você tende a comer mais no dia seguinte. Então, se você está comendo demais e você não está conseguindo emagrecer, provavelmente é porque você não está liberando leptina adequadamente, tá? E aí, a gente trouxe também, a leptina, ela traz a sensação de saciedade, tá? E ela controla os níveis de grelina também. A grelina é um outro hormônio que é produzido no estômago e que ela fala para o seu organismo que você está com fome. Então, quando você tem a leptina diminuída, você aumenta a grelina e você tem maior vontade de comer, tá? E a consequência disso é a síndrome metabólica. Você aumenta a ingestão de calorias e você acaba aumentando o seu risco cardiovascular, sua propensão a diabetes tipo 2 e, consequentemente, síndrome metabólica, tá? Uma Então, a outra, gente precisa... uma outra coisa, Ingrid, que eu vou fazer aí aqui um link com você. Gente, outro artigo recente, só que esse é de 2021, tá? Do Journal of Inflammation Research, é o Jornal Online Internacional, que está falando sobre inflamossoma. A melatonina, como a Ingrid falou, é um hormônio que é liberado na glândula pineal. E ela contribui para regular tanto o sono, o ritmo circadiano e processos neuroendócrinos. Olha que bacana esse artigo. Ela tem ação anti-inflamatória, hepatoprotetora, cardioprotetora e neuroprotetora. Ela também mostrou eficácia no tratamento de câncer e diabetes, porque o inflamossoma ele é considerado um novo alvo da melatonina. Esse inflamossoma, ele aumenta o nível de interleucina 1 beta, ativa a caspase 1 e estimula a piroptose. Então, ela foi explorada a função desse inflamossoma, incluindo câncer, diabetes, distúrbios neurológicos. Porque quando inibe o inflamossoma, a melatonina diminui a inflamação e influencia essas vias moleculares. Então, olha que bacana a ação da melatonina. Então, ela tem uma ação antioxidante, ela é responsável por esses processos, ajuda na parte inflamatória do corpo, no estresse oxidativo. Então, cada vez está tendo mais artigos mostrando a importância da melatonina, dos receptores que ela tem atuando no nosso corpo, né? Ela tem ação na pele, na parte de câncer de pele, até para reprodução masculina ela tem ação a nível de espermatozoide, ela atua em telomerase, então, assim, ela atua em N funções dos nossos órgãos, né? E beneficiando. Agora, para produzir a melatonina, tem a necessidade de ter a hora de dormir e a hora de dormir e o ambiente que você dorme. Porque se a Ingrid quiser falar, Ingrid, a melatonina ela só é produzida no escuro. Exatamente. Tem até pacientes que tomam a melatonina e ficam com a luz acesa, não adianta nada. Quando você for usar a melatonina, é para você apagar tudo e dormir. Olhou para a luz, acabou. Para vocês verem, aqui em casa, essa luz aqui, ó, ela é amarela. Ela é uma luzinha que já não é muito, muito branca, entendeu? Porque essa hora a gente não acende luz branca mais aqui em casa, entendeu? A luz do meu quarto, que é acesa à noite, é só uma lanterninha amarelinha para não interferir na produção, né, no adormecer. Isso faz parte da higiene do sono, né? Então, realmente, para você ter os benefícios do sono, você não pode nem ter a luzinha da televisão. Eu, por exemplo, não tenho nem televisão no meu quarto, tá? Não tenho nem a luzinha do ar-condicionado. O ar-condicionado tem que ter aquela luzinha que apaga. Que apaga. Exato. É porque tem ar-condicionado que não apaga, entendeu? E aí acaba sendo prejudicial. Então, se não apagar, você pega uma fita isolante e você cola lá naquela luzinha para que ela não atrapalhe a sua produção de melatonina, tá? Então, o primeiro passo para você conseguir regular... Claro, tem outras coisas, muito mais coisas que a gente não tem como falar aqui agora, mas a gente vai falar ao longo das outras lives. Primeiro, a gente quis conscientizar vocês, essa live é para conscientizar vocês da importância do sono.
Então, na próxima live, a gente vai falar sobre outras coisas, medidas para você melhorar, para você fazer higiene do sono e você melhorar a tua produção de melatonina e dos outros hormônios que são importantes para a longevidade saudável, né? Ô, gente, deixa as perguntas aqui. A gente vai precisar que vocês deixem as perguntas para a gente responder na próxima live, não é isso, Ingrid? Sim. Então, eu preciso que vocês deixem as perguntas quando acabar a live, porque a gente vai guiar, vai se guiar por essas perguntas para podermos responder na próxima live, que ainda vai ser sobre o sono. Tá A Lígia ok? está dizendo até o Wi-Fi. E, Lígia, você é o máximo. Lídia vai trabalhar com a gente qualquer dia desses, né? Então, gente, então o que a gente quer resumir aqui dessa aula para vocês? Porque a gente também não quer gastar muito tempo hoje, não. A gente programou de fazer no máximo meia hora de live mesmo, tá? Então é o seguinte: o sono é extremamente importante para a gente ter uma longevidade saudável. Ponto. Tá? Se você dorme mais horas antes de meia-noite, é melhor do que você dormir mais horas depois de meia-noite. Então a gente precisa se esforçar para dormir o mais cedo possível, dentro das limitações de cada pessoa. Então, as pessoas que são noturnas, elas tendem a dormir até 3 horas após, mais ou menos 3 horas após as pessoas que são diurnas, tá? E acordam 3 horas após. Então, acordar até as 9 horas, tá? Outra coisa que interfere no sono é a cafeína. Por mais que, mas eu só bebo café de manhã. Tá, ok. A gente só pode tomar cafeína até 10 horas antes da hora que a gente vai dormir. Então, é só de manhã mesmo que a gente pode tomar o café, porque se você tomar café de tarde, essa cafeína ela vai interferir na produção de melatonina, tá? E a melatonina, ela é extremamente importante para uma série de fatores que a Natália falou, né? Relacionados à longevidade, proteção hepática, proteção da pele. Nath vai falar um pouquinho mais sobre isso para Para fala. fechar, né, menina, que você falou agora do fígado. Gente, tem o artigo o penúltimo daquele que eu te mandei. Meu Esse computador é desligou. Journal of Cellular and Molecular Medicine. É de Eu 2019. mostrei, Hã? eu mostrei o artigo. Ah, Eu mostrou? mostrei. Gente, aqui está dizendo que a melatonina, ela contribui. Ó, olha que legal. É, o fígado, né? Ele é feito por vários tecidos de secreção do tecido hepático. Ele depende do funcionamento de células funcionais, intersticiais, enfim. Qualquer coisa hepatotóxica, né? Vários Aqui, fatores Nath. pode levar o fígado a evoluir para cirrose hepática após a ativação da fibrogênese. Então, o que a melatonina faz? Ela é um hormônio, né? Que vai participar de múltiplas funções, incluindo promoção do sono, ritmos circadianos, e ela também protege contra lesões hepáticas. Ela inibe a oxidação, a inflamação, a proliferação de células estreladas hepáticas, a apoptose dos hepatócitos e inibe, assim, a progressão de cirrose hepática, gente. Ela tem efeito terapêutico na cirrose, doenças hepáticas em estágio inicial, incluindo a esteatose hepática, doença hepática gordurosa não alcoólica e fibrose hepática. Então, ela é um agente antioxidante, anti-inflamatório e eficaz nas lesões hepáticas. Ou seja, ela é um agente potencial para reverter a cirrose hepática em seu estágio inicial. Então, olha, e a gente está numa época aí onde cada vez mais está aumentando as doenças metabólicas, diabetes tipo 2, as esteatoses hepáticas não alcoólicas, né? Então, olha que máximo. Então, as pessoas que acham que melatonina, muitos profissionais de saúde acham que é só para o sono, não. Ela está sendo usada para inúmeras funções. Como anti-inflamatória, né? É. Ela é um anti-inflamatório natural. Então, assim, gente, e aí a gente fala, suplementar a melatonina. Por que a gente não regula o nosso sono para a gente ter a produção de melatonina adequada? A gente pode usar um magnésio, por exemplo, porque o magnésio ajuda a regular a produção de melatonina. Entendeu? A vitamina D, ela ajuda a regular a produção de melatonina, assim como a vitamina K2, Uhum. tá? Então, a gente tem como fazer com que o nosso corpo produza adequadamente a melatonina, tá? Às vezes é melhor você usar um magnésio do que você usar a melatonina, porque além de você estimular a produção de melatonina, você vai ter outros benefícios do magnésio, tá? E o nosso corpo não produz magnésio, você precisa consumir.
né? Então, daí vem também o método IN, né? Que a gente tem o quarteto da imunidade, no qual a gente usa a vitamina D, K2, A e o magnésio. Oi, Ana, tudo bem? Vamos ver você aqui. Então, gente, eu acho que deu para vocês se conscientizarem, né, da importância do sono, de quanto é importante você dormir o mais cedo possível. A gente vai fazer mais uma live sobre o sono na semana que vem, na segunda-feira, às 8 horas da noite. Deixa eu ver que dia é, dia 14, né? Aham. Isso, segunda-feira, dia 14, 8 horas da noite, nós vamos continuar falando sobre o sono, como que você faz para melhorar a qualidade do seu sono, tá? E aí, dependendo de como for essa live, pode ser que a gente até faça mais uma, porque tem muita coisa para ser dito sobre o sono. E vai depender também da participação de vocês, do quanto vocês vão interagir, do quanto vocês vão mandar perguntas. Por favor, vocês podem encaminhar essa live para pessoas que não dormem bem, que acham que dormem bem. Aquelas perguntas que nós fizemos, elas são muito importantes. Se você acorda disposto, se você precisa beber muito café de manhã para se manter acordado antes das 10 horas da manhã, se você dorme pelo menos 7 horas por noite, o ideal são 8, tá? Ou mais. E se você acorda antes das 9 da manhã sem despertador, tá? Então, perguntem isso para as pessoas. Se as pessoas te responderem alguma coisa negativa, encaminhe a nossa live, porque elas vão se beneficiar também desse conteúdo. E você que é profissional de saúde, que quer contar alguma coisa, algum sucesso da sua terapêutica, da sua abordagem, você pode nos convidar, falar conosco, né? Porque a gente te convida para vir aqui fazer uma live no perfil Integra Round com a gente, que ele é feito exatamente para a gente poder falar da nossa medicina integrativa, fazer um round de medicina integrativa e levar essa medicina integrativa para mais pessoas, porque ainda é uma medicina muito desconhecida. Então, a gente está aqui chamando vocês, convidando vocês a serem pioneiros na medicina integrativa, pioneiros na suplementação, pioneiros na orientação adequada ao paciente, visando a longevidade saudável. Isso aí, gente. Então, olha, gratidão por vocês estarem com a gente. Tem artigo pra caramba aí para vocês se deliciarem. Vocês podem também passar esses artigos para os profissionais que falam que não tem comprovação científica. Está cada vez mais crescendo aí o número de artigos de pessoas querendo aprender. Se você não é da área de saúde, estude, gente, porque quem aprende não depende. Quanto mais vocês aprendem, menos vocês dependem. Que isso? Adivinha o que é isso? Não sei. Magnésio, gente. Porque o meu é em sachê. Não, eu gosto de comprimido. Magnésio em sachê é muito ruim. Gosto, é Não, ruim. eu faço efervescente, gente. Eu tenho uma tática que não fica ruim. Fala aí. Até Não, não conta não. tomo. Conta não, deixa para a próxima live. O meu é em comprimido, da Nath é em sachê, né? Ó, Que não lá fica ruim. na Alck, eles estão fazendo com chocolate, 70%. O meu é com celulose microcristaleira só e olha lá. Entendeu? Galera que precisa daquele docinho à noite, ó. Tem várias técnicas para vocês não sofrerem, né? A gente tem que trabalhar a mente e isso. Ai, gente, mas uma cápsulazinha dessa, 2 cápsulazinhas dessa, faz alguém sofrer? Dependendo da dose, vai dar até 5. Pois é. Tem 4 aqui hoje, ó. 4. 4, porque assim, eu já não dormi bem essa noite, então eu não posso. Eu tenho que dormir muito bem essa noite agora, então eu vou fazer uma dose mais alta de magnésio, né? 800, vou fazer 1000. Passei por 800. Gente, então, vamos deixar a Ingrid dormir todos. Vamos dormir cedo hoje para produzir bastante melatonina. E amanhã a gente aguarda vocês, tá bom? Beijo. Tá ótimo. Beijo. Tchau. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Tchau.